Você já teve dificuldade de desenformar uma receita bonitinha só porque você não tem assadeira de fundo falso? Aquela que o fundo é removível? Ou porque você não sabia fazer um berço de papel manteiga bonitinho que te ajuda na hora de desenformar e faz a receita ficar com uma aparência perfeita? Então hoje eu vou te ajudar a resolver esse problema te ensinando a fazer um berço perfeito de papel manteiga. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Um berço perfeito de papel manteiga é o que te ajuda não apenas a desenformar perfeitamente uma receita quando você não tem uma assadeira de fundo removível, mas também deixa as bordas de um brownie, por exemplo, sem aquelas marcas de dobra, porque você também não pode pegar um brownie e simplesmente desvirar na hora de desenformar como nós fazemos com o bolo, porque a casquinha vai ficar toda grudada na sua mão, assim como outras receitas que o topo dela são cremes. Como, por exemplo, uma receita que eu ensinei aqui de barrinha de limão siciliano, ela tem uma base embaixo, mas em cima é um creme. Também não dá para desvirar porque ele vai arrebentar todinho. Então, na falta de uma forma removível, um berço bem feito de papel manteiga resolve esse problema. E esse berço de papel manteiga é muito fácil de fazer. É uma técnica simples com algumas dobras, mas que vai funcionar somente em assadeiras quadradas ou retangulares, justamente por conta dos cantos. Então não vai servir para assadeiras redondas, tá? Então eu tenho aqui um rolo de papel manteiga comum e eu vou começar pela assadeira quadrada, embora a técnica seja a mesma, mas só para vocês verem a diferença de montagem dos dois berços, tá? Primeira coisa, você precisa medir a sua assadeira. Então, abre aqui, ó. E pelo lado mais comprido, deixa sempre uma sobra aqui na lateral, ó. Então, deixa sempre uma sobra aqui na lateral, tá? Do mesmo tamanho dos dois lados. Então, marca aqui, ó. Tá vendo? Ó. Peguei aqui os dois lados, então eu vou cortar mais ou menos nessa altura. Marca aqui, ó. Vinca perfeitamente o tamanho dela, tá? Para o papel não ficar torto. E corta. Agora que você já cortou o tamanho certo do papel, que olha lá, ele tem uma sobra de mais ou menos um dedo de cada lado, tá? Não precisa ser mais do que isso, senão vai te atrapalhar. Coloca a assadeira de pé, porque agora a gente precisa fazer uma dobra medindo a lateral dele. Então agora para medir a lateral corretamente, você precisa fazer uma dobra mais ou menos as duas pontas ao meio. Ó, mas quando eu vincar, eu já tô percebendo que vai sobrar um pouco, tá? Então, marca um lado só, ó, dobra aqui, faz a marca certinha e encaixa dentro da forma. Ó lá. E aí você vai saber qual é o espaço correto para fazer a dobra do outro lado. E se o meio ficar um sobre o outro, não tem problema, tá? O que você precisa é fazer com que o papel fique dobrado corretamente. Então, olha lá. Marquei aqui. E como eu sei que eu fiz a dobra do tamanho certo? Ó. Quando você encaixa lá, ele tá lá dentro perfeitamente. Então, agora, desse jeito, dobrado mesmo, você vai encaixar no fundo todinho.
Lembra daquela sobra? Tenta deixar os dois lados do tamanho certo, tá? Porque aqui, ó, esse lado ainda tá mais alto do que esse. Então, ajeita aqui. Melhorou, tá? Então, agora, você vai marcar este lado do papel. Porque aqui ele já tá encaixado, tá vendo? Olha lá, marca com o dedo, ou pega uma coisa pontuda e passa com um jeitinho para marcar ali dentro e repete a mesma coisa do outro lado. Olha lá, encaixa direito e passa o dedo ali no canto para ficar bem marcado. Então agora você marcou os 4 cantos, porque a dobra fez ele encaixar no fundo perfeitamente, né? E agora, marcando a lateral, você já pode fazer as abas laterais. Ó, então aqui, marca bem. Então este aqui é o fundo do berço, tá? Abre essa lateral, ó, girei pra cá. Uma das pontas e desce aqui, ó. Segura aqui o cantinho para ele não ficar torto e ó, vira ele para baixo. Sabe que nem dobradura de aviãozinho, origami? É mais ou menos por ali. Ó, vira e repete a mesma coisa do outro lado. Segura aqui no canto, ó, vou fazer a dobra certinha. Esta linha aqui, ela fica exatamente em cima da dobra de baixo. E repete a mesma coisa com o lado contrário. Ó. Aqui. Segura aqui. Ó, como tem sobreposição, pode levantar, não tem problema nenhum. Segura aqui e faz a dobra. Agora, pega a sua assadeira, abre, ó, esses dois lados que estão sobrepostos, segura aqui os dois, abre, olha lá, você já tem o berço, que agora é só encaixar de volta na forma. E uma outra coisa que eu faço para ele não ficar voltando lá para dentro é essa quinazinha aqui, ó, da emenda. Dou uma cortadinha no bico dela, ó, para não ter que rasgar. E principalmente esse lado que é o que fica querendo voltar para dentro, dobra aqui fora. Vem pra cá, ó. Dobra aqui, faz um vinco bem marcado, que ele para, tá? Ó. E se tiver papel suficiente, nesse lado também. E aí, a hora que você colocar a sua receita aqui dentro, seja de um brownie, o brownie Red Velvet também que eu ensinei aqui no canal, porque em cima dele vai um cheesecake, então não pode desvirar. A barrinha de limão siciliano eu também fiz da mesma forma. E olha lá, depois que ela entrar aqui, esses cantos se ajustam e ele, inclusive, se não for uma receita muito líquida, ele não passa para dentro da dobra. Tá vendo? Olha lá. Um berço perfeito de papel manteiga, aqui ó, que na hora de desenformar a sua receita, ele sai inteirinho. Agora eu vou te mostrar como faz a mesma técnica, só que numa assadeira retangular. Você vai começar medindo o papel de novo, só que
lembra de fazer neste sentido, tá? Não neste, porque olha, vai faltar papel na lateral. Então vem aqui, ó, deixa sobrar um pouquinho, deixa sobrar um outro tanto do outro lado. Marca, eu às vezes faço assim, olha lá, que aí ele faz um vinco certinho. Isso. E aqui você já tem o tamanho do papel certo, olha lá, tá vendo? Ele tem o seu um dedo de sobra dos dois lados e aí a gente vai fazer o mesmo processo. O processo é igual. Vira de lado para você poder medir esta lateral. Faz mais ou menos uma dobra para você ter uma ideia de tamanho. Se quiser, encaixa aqui dentro também. Escolhe um lado para fazer o vinco primeiro. Para ele não ficar torto, né? Ó, faz aqui, ó, marca bem, encaixa lá dentro, porque aí você vai ter a medida correta, tá? Encaixa lá dentro e veja onde fica a segunda dobra. Ó, empurra aqui. Isso. E vinca aqui. Olha lá. Ela encaixou perfeitamente, então agora coloca dentro da assadeira, porque agora nós vamos marcar o fundo. Verifica a altura do papel. Marca um lado. Ó. Passa aqui e a mesma coisa do lado contrário. Ó. Agora que já tem a medida das laterais e do fundo, é hora de fazer as dobras. Tira a assadeira, marca direito aqui fora, ó. Aqui e este aqui. Então, o fundo é este aqui, tá? Ó, tá vendo? Aqui é o fundo. Então, vira, segura o cantinho e dobra. Repete a mesma coisa do outro lado. Aqui também. Ó, marca direito o cantinho, porque aí ele dobra no lugar certo. Atenção com essa linha aqui, para ele não ficar torto. Ó. Com as dobras feitas, agora é colocar dentro da assadeira. Aqui, ó, segura um lado, puxa o outro, olha lá, berço, perfeito, que é só colocar aqui dentro novamente, ó. Encaixa. O outro lado, eu repito a mesma coisa, o corte no cantinho, para poder dobrar e fazer ele parar no lugar. Ó,
Então veja se está encaixada primeiro lá no fundo direito. Segura se for o caso e faz a dobra, ó. Mesma coisa pelo lado mais comprido. Encaixa, empurra lá no fundo. Tá preso. Isso. Faz a dobra aqui de novo. E a mesma coisa das laterais se tiver sobra. E está feito o berço de papel manteiga numa assadeira retangular, inclusive alta, né? Olha lá. Aqui você conseguiria assar pães. Nesta assadeira eu ensinei aquela receita de mousse de chocolate de corte, então é uma receita também que é difícil de desenformar, que se você virar ele vai se arrebentar todinho. Olha lá, está pronto o berço de papel manteiga numa assadeira retangular, inclusive de borda alta, né? Olha lá como ele fica. Olha lá, um berço perfeito. E como eu imagino que vocês vão me perguntar, aqui essa assadeira tem 10 por 23 e essa 15 de diâmetro. Então este rolo de papel manteiga comum, vocês viram que foi o suficiente para estes tamanhos de assadeira. Mas e se fosse uma assadeira de 20 centímetros, por exemplo? Cabe? Não, né? Vai faltar um pouquinho. E quando isso acontecer, não só de 20 como nas assadeiras maiores, existe um outro tipo de papel manteiga que não é vendido em rolo, ele na verdade é vendido avulso, e olha só, é muito maior, tá vendo? Inclusive ele tem até uma textura um pouco diferente do papel manteiga de rolo, mas você conseguiria, olha aqui, fazer esse berço para assadeiras muito maiores, inclusive. Embora, se for muito grande, é desnecessário, porque, por exemplo, você não vai assar um brownie numa assadeira de 35, porque vai demorar muito tempo no forno e você vai ter problema no assar do brownie, não realmente no problema de desenformar. Mas esse é o papel manteiga que pode ser muito útil em outros tamanhos de assadeiras. Como, por exemplo, esse aqui. Este, que além de mais comprido, ele tem largura, mas ele também tem cantos arredondados, tá vendo? Eu costumo usar muito essa assadeira, vocês já devem, quem me acompanha no canal já deve ter visto ela várias vezes. O berço é feito exatamente da mesma forma, né? Você mede por aqui, tudo direitinho. A diferença é que pelo fato dele ter o canto arredondado, eu dou uma apertadinha aqui no canto, ó, tá vendo? Para essa curva se ajustar com o papel, tá? Ó. Mas é exatamente a mesma coisa, e aí essa folha maior resolveria, porque aqui de novo ele ficaria muito justinho. Então, em formas baixas, esse aqui até, dependendo do tamanho, você consegue usar, mas alta já fica mais difícil. E aí essa folha, que geralmente é vendida em lojas especializadas de embalagem, você vai encontrar, e não é caro, tá? É baratinho, só que o tamanho dela ajuda bastante. Viu como é fácil fazer um berço perfeito de papel manteiga? Eu espero que essa técnica ajude, é super simples de fazer, é só brincar de origami. Eu espero que vocês tenham gostado, cuidem-se bem e até a próxima.